Audiolivro Tudo Coopera para o Bem. 4. O mal do pecado coopera para o bem dos santos. O pecado em sua própria natureza é condenável, mas Deus, em sua infinita sabedoria, o anula e faz surgir o bem daquilo que mais parece se opor a ele. De fato, é uma maravilha que qualquer mel saia deste leão. Podemos entender isso em um sentido duplo. Os pecados dos outros são anulados para o bem dos santos. Não é uma tribulação pequena para um coração gracioso viver entre os ímpios. Ai de mim, que peregrino em Meseque. Salmo 125. Mas o Senhor usa até mesmo isso para o bem, pois os pecados dos outros cooperam para o bem dos santos, pois produzem tristeza piedosa. O povo de Deus chora por aqueles que não conseguem reformar. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Salmo 119, 136. Davi estava triste pelos pecados da sua época. Seu coração se transformou em uma fonte e seus olhos em rios. Homens maus se divertem com o pecado. Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Jeremias 11:15. Mas os piedosos são pombas que choram. Eles lamentam os juramentos e blasfêmias do seu tempo. Os pecados dos outros, como lanças, perfuram as suas almas. Essa tristeza pelos pecados dos outros é boa. Mostra um coração de filho, triste pelos insultos causados ao Pai Celestial. Também mostra um coração semelhante ao de Cristo, condoendo-se da dureza do seu coração. Marcos 3:5. O Senhor observa de modo especial essas lágrimas. Ele se agrada que lamentemos quando a sua glória sofre. Demanda mais graça sofrer pelos pecados dos outros do que pelos nossos. Podemos lamentar por nossos próprios pecados, por medo do inferno. Mas lamentar pelos pecados dos outros ocorre por um princípio de amor a Deus. Essas lágrimas caem como água de rosas, são doces e perfumadas, e Deus as coloca em seu odre. Os pecados dos outros cooperam para o bem dos piedosos, pois eles os colocam mais em oração contra o pecado. Se não houvesse esse espírito de maldade no exterior, talvez não houvesse esse espírito de oração. Pecados que fazem prantear produzem orações em meio a prantos. O povo de Deus ora contra a iniquidade dos tempos, para que Deus dê um fim ao pecado, para que ele envergonhe o pecado. Se eles não podem exterminar o pecado, oram contra ele, e Deus o aceita com bondade. Essas orações são registradas e recompensadas. Embora não prevaleçamos na oração, não perderemos as nossas orações. A minha oração voltava para o meu seio. Salmos 35:13. Os pecados dos outros cooperam para o bem, pois nos tornam mais amantes da graça. Os pecados dos outros realçam ainda mais o brilho da graça. Um contrário destaca o outro. A deformidade destaca a beleza. Os pecados dos ímpios os desfiguram muito. O orgulho é um pecado que deforma. Agora, ver o orgulho de outra pessoa nos deixa mais desejosos da humildade. A malícia é um pecado desfigurador. É a imagem do diabo. Quanto mais vemos isso nos outros, mais amamos a mansidão e a bondade. A embriaguez é um pecado desfigurador. Transforma homens em animais, priva o uso da razão. Quanto mais intemperantes vemos os outros, mais devemos amar a sobriedade. A face sombria do pecado destaca ainda mais a beleza da santidade. Os pecados das outras pessoas cooperam para o bem, pois produzem em nós uma forte oposição ao pecado. Eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Salmo 119, 126, 127. Davi nunca amaria tanto a lei de Deus se os ímpios não se opusessem tanto a ela. Quanto mais violentos os outros são contra a verdade, mais valentes os santos são em relação a ela. Peixes vivos nadam contra a corrente. Quanto mais a maré enche, mais os santos nadam contra ela. As impiedades da época provocam paixões santas nos santos. Essa ira é sem pecado, se ela é contra o pecado. Os pecados dos outros são como uma pedra de amolar para nos deixar mais aguçados. Eles afiam o nosso zelo e indignação contra o pecado. Os pecados dos outros cooperam para o bem, pois nos tornam mais fervorosos no desenvolvimento da nossa salvação. Quando vemos homens maus indo de maneira dolorosa para o inferno, isso nos torna mais diligentes na ida para o céu. Os ímpios não têm nada para encorajá-los. Eles simplesmente pecam. Arriscam-se à vergonha e desgraça. Rompem toda a oposição. A Escritura está contra eles e a consciência está contra eles. Há uma espada flamejante no caminho. Contudo, eles ainda pecam. O
Os corações piedosos, vendo os ímpios tão loucos pelos frutos proibidos e se desgastando no serviço ao diabo, são mais encorajados e animados nos caminhos de Deus. Eles tomarão o céu como se atravessasse uma tempestade. Os ímpios são dromedários, ligeiros no pecado. Jeremias 2:23. E nós vamos rastejar como caracóis na religião? Os pecadores impuros servirão ao diabo mais do que nós a Cristo? Eles se apressarão mais em direção a uma prisão do que nós a um reino? Eles nunca estão cansados de pecar. E nós estamos cansados de orar? Não temos um Senhor melhor do que o deles? Os caminhos da virtude não são agradáveis? Não há alegria no caminho do dever e, por fim, o céu? A atividade dos filhos de Belial no pecado é um estímulo para os piedosos, fazendo-os melhorar o ritmo e correr mais rápido para o céu. Os pecados dos outros cooperam para o bem, pois são as lentes pelas quais podemos ver nossos próprios corações. Vemos um pecador grosseiro e ímpio? Veja um retrato dos nossos corações. Seríamos assim se Deus nos deixasse. O que está na prática de outros homens está em nossa natureza. O pecado nos ímpios é como o fogo de um farol que arde sem interrupções. O pecado nos piedosos é como fogo nas brasas. Cristão, apesar de você não irromper nas chamas do escândalo, ainda assim, você não tem motivo para se gloriar, pois há muito pecado acumulado nas brasas da sua natureza. Você tem a raiz da amargura em seu interior, e ela produziria frutos infernais como em qualquer outro se Deus não lhe restringisse pelo seu poder ou não lhe transformasse pela sua graça. Os pecados dos outros cooperam para o bem, pois são os meios de tornar o povo de Deus mais grato. Quando você vê outro infectado com a praga, você pode agradecer por Deus lhe ter preservado. Tornar-se mais grato é um bom uso que pode ser feito dos pecados dos outros, porque Deus não nos deixou na mesma perturbação. Pense comigo mesmo, ó cristão, porque Deus deveria ser mais propício a você do que a outro. Porque Ele deveria tirar você da oliveira braba da natureza e não outro homem. Como você deve adorar a livre graça de Deus. O que o fariseu disse com vanglória, podemos dizer com gratidão. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Lucas 18:11. Portanto, devemos adorar as riquezas da graça por não sermos como os outros, bêbados, maldizentos, quebradores do sabá. Toda vez que vemos homens se revoltando em pecado, devemos bendizer a Deus por não sermos assim. Se vemos uma pessoa enlouquecida, bendizemos a Deus por isso não acontecer conosco. Muito mais quando vemos outras pessoas sob o poder de Satanás, devemos fazer nosso grato reconhecimento de que essa não é nossa condição. Não pensamos levianamente sobre o pecado. Os pecados dos outros cooperam para o bem, pois nos oferece uma ocasião para fazer o bem. Se não houvesse pecadores, não teríamos a capacidade de servir. Os piedosos são frequentemente os meios de converter os ímpios. Seu conselho prudente e exemplo piedoso são uma atração e uma isca para atrair os pecadores à aceitação do Evangelho. A doença do paciente coopera para o bem do médico. Ao remover o mal do paciente, o médico torna-se mais rico. Assim, convertendo os pecadores do caminho do erro, nossa coroa é aumentada. Os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12:3. Não como lâmpadas ou velas, mas como as estrelas para sempre. Assim vemos que os pecados dos outros são usados para o nosso bem. O senso da sua própria pecaminosidade será usado para o bem dos piedosos. Assim nossos próprios pecados cooperarão para o bem. Isso deve ser entendido com cautela. Quando digo que os pecados dos piedosos cooperam para o bem, pois não há o menor bem no pecado. O pecado é como um veneno que contamina o sangue, infecta o coração e, se não houver um antídoto soberano, causa a morte. Essa é a natureza venenosa do pecado. Ele é mortal e condenatório. O pecado é pior do que o inferno, mas Deus, pelo poder soberano, sobretudo, faz com que o pecado coopere para o bem do seu povo. Daí a preciosa afirmação de Agostinho: Deus nunca permitiria o mal, se não pudesse tirar do mal o bem. O senso de pecaminosidade dos santos coopera para o bem de diversas maneiras. O pecado os deixa cansados desta vida. Que haja pecado no piedoso é triste, mas que ele seja um fardo é bom. As aflições de Paulo, perdoem a expressão,
eram apenas um divertimento para ele, em comparação com seu pecado. Ele se regozijava na tribulação. 2 Coríntios 7:4. Mas como aquela ave do paraíso chorava e se lamentava sobre os seus pecados. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Um crente carrega os seus pecados como um prisioneiro carrega as suas algemas. Ah, como ele anseia pelo dia da libertação. Esse senso de pecado é bom. Essa corrupção interior faz os santos valorizarem mais a Cristo. Aquele que sente o seu pecado como um homem doente sente a sua enfermidade, recebe muito bem a Cristo, seu médico. Aquele que se sente picado pelo pecado, tem por preciosa a serpente de bronze. Quando Paulo lamentou ter um corpo de morte, quão agradecido estava por Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7:25. O sangue de Cristo salva do pecado e é o remédio santo que mata esse mal. Esse senso de pecado coopera para o bem, pois é uma ocasião para colocar a alma em 6 deveres especiais. Coloca a alma em autoexame. Um filho de Deus consciente do pecado pega a vela e a lanterna da palavra e examina o seu coração. Ele deseja conhecer o pior de si mesmo. Como um homem que está doente em seu corpo deseja conhecer o pior da sua doença. Embora nossa alegria esteja no conhecimento das nossas graças, ainda há algum benefício no conhecimento das nossas corrupções. Assim Jó ora: notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Jó 13:23. É bom conhecer os nossos pecados para que não lisonjeemos a nós mesmos ou consideremos a nossa condição como sendo melhor do que é. É bom descobrir nossos pecados para que eles não nos descubram. A presença do pecado humilha um filho de Deus. O pecado é deixado em um homem piedoso como um câncer no peito ou uma corcunda nas costas, para impedir que ele se orgulhe. Cascalho e lixo são bons para lastrar um navio e impedir que ele tombe. O senso de pecado ajuda a lastrar a alma, para que não tombe com vanglória. Lemos sobre as manchas dos filhos de Deus. Deuteronômio 32:5. Quando o homem piedoso vê seu rosto no espelho das Escrituras e vê as manchas da infidelidade e hipocrisia, isso faz cair as plumas do orgulho. Essas são manchas humilhantes. É um bom uso que pode ser feito até pelos nossos pecados, quando eles ocasionam pensamentos ruins sobre nós mesmos. Melhor é o pecado que me humilha do que o dever que me deixa orgulhoso. Holly Bradford pronunciou essas palavras sobre si mesmo. Eu sou um hipócrita enfeitado. E Hopper disse: Senhor, eu sou o inferno e tu és o céu. O pecado faz um filho de Deus julgar e sentenciar a si mesmo. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens. Provérbios 30:20. É perigoso julgar os outros, mas é bom julgar nós mesmos. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11:31. Quando o homem julga a si mesmo, Satanás é afastado do seu cargo. Quando ele acusa um santo, este é capaz de responder e dizer: é verdade, Satanás, eu sou culpado desses pecados. Mas eu já fui julgado por eles e já me condenei no tribunal inferior da consciência. Assim, Deus me absolverá no tribunal superior do céu. O pecado coloca um filho de Deus em conflito interior. O eu espiritual entra em conflito com o eu carnal. O espírito milita contra a carne. Gálatas 5:17. Nossa vida é uma peregrinação e uma guerra. Há um duelo acirrado todos os dias entre as duas sementes. Um crente não permitirá que o pecado tenha um domínio pacífico. Se ele não pode se livrar do pecado, ele o manterá sob controle. Embora ele não consiga superá-lo, ele está vencendo. Aquele que vencer, Apocalipse 2:7. O pecado coloca um filho de Deus em auto-observação. Ele sabe que o pecado é um traidor em seu seio. Portanto, ele se observa cuidadosamente. Um coração sutil precisa de um olhar atento. O coração é como um castelo que está a cada hora em risco de ser assaltado. Isso faz com que um filho de Deus seja sempre uma sentinela e mantenha vigilância sobre o seu coração. Um crente tem um olhar estrito sobre si mesmo, para que não caia em um pecado escandaloso e assim abra uma comporta que deixe todo o seu consolo acabar. O pecado põe a alma em autorreforma. Um filho de Deus não apenas descobre o pecado, mas também o expulsa. Ele põe um pé no pescoço dos seus pecados e com o outro pé ele se volta para os testemunhos de Deus.
Salmo 119, 59. Assim os pecados dos piedosos cooperam para o bem. Deus transforma os males dos santos nos seus remédios, mas ninguém abuse dessa doutrina. Não digo que o pecado coopere para o bem de uma pessoa impenitente. Não, antes coopera para a condenação dele. Porém coopera para o bem daqueles que amam a Deus e para você que é piedoso. Eu sei que você não tirará uma conclusão errada disso, seja para considerar levianamente o pecado ou para se lançar no pecado. Se você o fizer, Deus fará com que isso lhe custe caro. Lembre-se de Davi. Ele se lançou de modo presunçoso no pecado. E o que conseguiu? Ele perdeu a paz. Sentiu os terrores do Todo-Poderoso em sua alma. Embora tivesse tudo o que favorecesse a alegria. Ele era um rei. Ele era um músico habilidoso. No entanto, nada conseguia lhe confortar. Ele se queixa dos seus ossos quebrados. Salmo 51, 8. E embora ele finalmente tenha saído daquela nuvem escura, ainda assim, alguns teólogos acreditam que ele nunca recuperou toda a sua alegria até o dia da sua morte. Se alguém do povo de Deus está se envolvendo com o pecado, porque Deus pode transformá-lo em bem, embora o Senhor não os condene, Ele pode enviá-los para o inferno nesta vida. Ele pode colocá-los em agonias amargas e perturbações da alma que podem enchê-lo de horror e fazê-lo aproximar-se do desespero. Que uma espada flamejante impeça que o tal se aproxime da árvore proibida. E assim mostrei que as melhores e as piores coisas, pela mão soberana do grande Deus, cooperam para o bem dos santos. Mais uma vez eu digo, não pense de modo leviano sobre o pecado. Capítulo 3. O porquê de todas as coisas cooperarem para o bem. 1. A razão pela qual todas as coisas cooperam para o bem. A grande razão pela qual todas as coisas cooperam para o bem é o interesse íntimo e amável que Deus tem em seu povo. O Senhor fez uma aliança com eles. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jeremias 32, 38. Em virtude dessa aliança, todas as coisas cooperam e devem cooperar para o bem deles. Sou Deus, sou o teu Deus. Salmo 57. Esta expressão teu Deus é mais doce da Bíblia e implica nas melhores relações. E é impossível que haja tais relações entre Deus e seu povo, e tudo não coopere para o bem deles. Essa expressão eu sou teu Deus implica no seguinte: na relação de um médico, eu sou o teu médico. Deus é um médico habilidoso. Ele sabe o que é melhor. Deus observa os diferentes temperamentos dos homens e sabe o que funcionará mais efetivamente. Alguns têm uma disposição mais mansa e são atraídos pela misericórdia. Outros possuem uma disposição mais difícil e complicada. Então Deus os trata de uma maneira mais enérgica. Algumas coisas são preservadas no açúcar, já outras na salmoura. Deus não lida da mesma forma com todos. Ele tem aflições para os fortes e tônicos para os fracos. Ele é um médico fiel e, portanto, transformará tudo no melhor possível. Se Deus não lhe der o que você gosta, Ele lhe dará o que você precisa. O médico não estuda tanto para agradar o gosto do paciente, mas para curar a doença dele. Nós reclamamos que há provações muito doloridas sobre nós. Lembre-se de que Deus é nosso médico. Portanto, Ele trabalha mais para nos curar do que para nos alegrar. Os lidares de Deus para com os seus filhos, apesar de severos, são seguros e têm a finalidade de curar, para no fim te fazer bem. Deuterônimo 8,16. 2. Essa expressão, teu Deus, implica a relação de um pai. Um pai ama o seu filho. Portanto, seja um sorriso, uma disciplina, tudo é para o bem da criança. Eu sou teu Deus, teu pai. Portanto, tudo o que faço é para o teu bem. Como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deuterônimo 8,5. O castigo de Deus não é para destruir, mas para reformar. Deus não pode ferir os seus filhos, pois Ele é um pai de coração compassivo. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, 13. Um pai procurará a ruína do seu filho. O filho que foi gerado por ele mesmo, que carrega a sua imagem, todo o seu cuidado e empenho são empregados em favor do seu filho, a quem ele dá a herança, senão ao seu filho. Deus é o Pai das misericórdias, cujo coração é bondoso. 2 Coríntios 1,3. É Ele quem gera todas as misericórdias e as bondades nas criaturas.
Deus é um Pai eterno. Isaías 9:6. Ele foi nosso Pai desde a eternidade. Antes de sermos filhos, Deus era nosso Pai. E Ele será nosso Pai até a eternidade futura. Um pai sustenta seu filho enquanto ele vive. Mas quando o pai morre, então a criança pode ficar vulnerável a males. Mas Deus nunca deixa de ser Pai. Você que é crente, tem um Pai que nunca morre. E se Deus for seu Pai, você nunca será arruinado. Todas as coisas devem cooperar para o seu bem. Essa expressão teu Deus implica na relação de um marido. Essa é uma relação próxima e afetuosa. O marido busca o bem da sua esposa. Seria algo antinatural se ele buscasse destruí-la. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Efésios 5:29. Existe uma relação de casamento entre Deus e o seu povo. Teu Criador é teu marido. Isaías 54:5. Deus ama o seu povo completamente. Ele os grava nas palmas das mãos dele. Isaías 49:16. Ele os coloca como selo sobre o seu coração. Cânticos 8:6. E dará reinos como resgate deles. Isaías 43:3. Isso mostra o quão perto eles estão do seu coração. Se ele é um marido cujo coração está cheio de amor, ele buscará o bem de sua esposa, ou removerá o mal, ou transformará no que houver de melhor. 4. Essa expressão, teu Deus, implica a relação de um amigo. Tal é o meu amigo. Cânticos 5:16. Um amigo é, como diz Agostinho, metade de si mesmo. Ele deseja e estuda como poder fazer o bem a seu amigo. Promove o bem-estar dele tanto quanto o seu próprio. Jonatas arriscou-se a cair no descontentamento do rei por causa de seu amigo Davi. 1 Samuel 19:4. Deus é nosso amigo, portanto, Ele transformará todas as coisas em nosso bem. Existem amigos falsos, e Cristo foi traído por um amigo. Mas Deus é o melhor amigo. Ele é um amigo fiel. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Deuteronômio 7:9. Ele é fiel em seu amor. Ele deu seu coração a nós quando deu o Filho do seu amor, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um padrão de amor incomparável. Ele é fiel em suas promessas. Deus, que não pode mentir, prometeu. Tito 1:2. Ele pode mudar sua promessa, mas não pode quebrá-la. Ele é fiel em seus lidares e mesmo quando nos aflige, permanece fiel. Segundo a tua fidelidade, me afligiste. Salmo 119:75. Ele está nos peneirando e nos refinando como a prata. Salmo 66:10. Deus é um amigo imutável. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Os amigos geralmente falham em alguma coisa. Muitos lidam com seus amigos como as mulheres fazem com as flores. Enquanto estão frescas, elas as colocam no peito. Mas quando começam a murchar, as jogam fora. Ou como o viajante faz com o relógio de sol. Se o sol brilha sobre o mostrador, o viajante sai da estrada e olha para ele. Mas se o sol não estiver brilhando, então o viajante passará por ele e nem o notará. Assim, se nos homens há o brilho do sol da prosperidade, então os amigos vão até ele, mas se a nuvem da adversidade estiver pairando sobre ele, então tais amigos buscarão evitá-lo. Mas Deus é um amigo sempre. Ele disse, nunca te deixarei. Embora Davi caminhasse na sombra da morte, ele sabia que tinha um amigo em seu favor. Não temerei o mal, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Deus nunca tira totalmente o seu amor do seu povo. Ele os amou até o fim. João 13:1. Deus, por ser um amigo, fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Não há amizade senão a busca do bem do amigo. Essa expressão teu Deus implica ainda em uma relação muito próxima, a relação entre a cabeça e os membros. Existe uma união mística entre Cristo e os santos. Ele é chamado de cabeça da igreja. Efésios 5:23. A cabeça não planeja o bem para o corpo? A cabeça guia o corpo e simpatiza com ele, sendo a sede da mente, influencia e busca o bem do corpo. Tudo o que há na cabeça está engajado em buscar o bem do corpo. O olho está posto como em uma torre de vigia e fica de sentinela para ver qualquer perigo que possa vir ao corpo e evitá-lo. A língua é um provador e um orador. Se o corpo é um microcosmo, ou pequeno mundo, a cabeça é o sol desse mundo, do qual procede a luz da razão. A cabeça é estabelecida para o bem do corpo. Cristo e os santos formam um corpo místico. Nossa cabeça está no céu,
e certamente ela não permitirá que seu corpo seja ferido, mas providenciará o que for para a segurança do seu corpo místico e fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. 2. Inferências da afirmação que todas as coisas cooperam para o bem dos santos. Se todas as coisas cooperam para o bem, saiba que é uma providência. As coisas não cooperam por si mesmas, mas Deus faz com que tudo coopere para o bem. Deus é o grande ordenador de todos os eventos e assuntos. Ele faz com que tudo venha a acontecer. Seu reino domina sobre tudo. Salmo 103:19. O mundo é o seu reino providencial. As coisas no mundo não são governadas por causas secundárias, pelos conselhos dos homens ou pelas estrelas e planetas, mas pela providência divina. A providência é a rainha e governanta do mundo. Há 3 coisas na providência: o conhecimento prévio de Deus, a determinação de Deus e a direção de todas as coisas para seus períodos e eventos. Quaisquer que sejam as coisas que ocorram no mundo, Deus é quem as coloca em ação. Lemos no primeiro capítulo de Ezequiel sobre rodas, sobre olhos nas rodas e sobre o movimento das rodas. As rodas são o universo inteiro. Os olhos nas rodas são a providência de Deus. E o movimento das rodas é a mão da providência, girando todas as coisas. O que é chamado de acaso, nada é mais do que o resultado da providência. Aprenda a adorar o Deus da providência. A providência tem influência sobre todas as coisas. É a providência que mistura os ingredientes e produz o composto como um todo. Observe a condição bem-aventurada de todo filho de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dele, tanto as melhores como as piores. Aos justos nasce luz nas trevas. Salmo 112:4. Até mesmo as mais obscuras providências de Deus têm algum brilho do sol nelas. Quão abençoada é a condição de um verdadeiro crente. Quando morre, ele vai até Deus e, enquanto ele vive, tudo fará bem a ele. A aflição é para o bem dele. Que dano o fogo faz ao ouro? Ele apenas o purifica. Que dano o debulhador faz ao trigo? Ele apenas separa o joio dele. Que dor as sanguessugas causam no corpo? Elas apenas sugam o sangue ruim. Deus nunca usa o seu cajado, senão para tirar o pó deste mundo que está apegado a nós. A aflição faz o que a palavra muitas vezes não fará. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina. Jó 36:10. Quando Deus faz os homens caírem de costas, então eles olham para o céu. Deus fere o seu povo, assim como o músico toca o violino, para fazer que ela produza um som melodioso. Quanto bem ocorre aos santos pela aflição. Quando são esmagados e quebrados, exalam o aroma mais doce. A aflição é uma raiz amarga, mas produz frutos doces. Produz um fruto pacífico de justiça. Hebreus 12:11. A aflição é a estrada para o céu. E embora esteja cheia de pedras e espinhos, esse ainda é o melhor caminho. A pobreza deixará nossos pecados passarem fome. A doença tornará a graça mais útil. 2 Coríntios 4:16. A repreensão fará com que repouse sobre nós o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4:14. A morte deve fazer as lágrimas cessarem e abrirá o portão do paraíso. O dia da morte de um crente é o seu dia de ascensão à glória. Por isso os santos têm colocado as suas aflições no inventário das suas riquezas. Hebreus 11:26. Temístocles foi banido do seu próprio país e, após obter o favor do rei do Egito, disse: Eu pereceria se não tivesse perecido. Assim um filho de Deus diz: Se eu não tivesse sido afligido, eu teria sido destruído. Se minha saúde e meus bens não tivessem sido perdidos, minha alma teria sido perdida. Então veja que encorajamento há aqui para se tornar piedoso. Tudo coopera para o bem do piedoso. Que isso possa induzir o mundo a se encantar pela religião. Pode haver um imã maior para a piedade? Algo pode prevalecer mais conosco do que o fato de que tudo possa ocorrer para o nosso bem? O Evangelho é a verdadeira pedra filosofal que transforma tudo em ouro. Pegue a parte mais amarga do Evangelho, aquela que contém mais sofrimento, e ainda assim há consolo nela. Deus adoça o sofrimento com alegria. Ele acrescenta açúcar ao nosso absinto. Como isso deve nos estimular grandemente a piedade. Apega-te, pois, a Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.
Jó 22, 21. Ninguém jamais terminou em prejuízo por conhecer a Deus. Pelo contrário, conhecer a Deus faz com que venha até nós a abundância de bens, as ternas manifestações da graça e o maná oculto. Sim, tudo cooperará para o nosso bem. Então apegue-se a Deus e busque os interesses dele. Observe a condição miserável dos ímpios. Para os que são piedosos, as coisas mais cooperam para o bem. Para aqueles que são ímpios, as coisas boas cooperam para o mal. As boas coisas temporais cooperam para o mal dos ímpios. Riqueza e prosperidade não são benefícios, mas armadilhas. Como Sêneca diz, as coisas do mundo são dadas aos ímpios, como Mical foi dada a Davi, como armadilha. 1 Samuel 18, 21. É dito que o abutre extrai doença de um perfume. Assim ocorre com os ímpios a partir do doce perfume da prosperidade. Suas misericórdias são como um pão envenenado dado aos cães. Suas mesas são postas de modo suntuoso, mas há um anzol embaixo da isca. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles um laço. Salmo 69, 22. Todos os seus prazeres são como as codornizes que foram enviadas pela ira de Deus. Números 11, 33. O orgulho e a luxúria são os irmãos gêmeos da prosperidade. De gordura te cobriste. Deuteronômio 32, 15. E então o ímpio abandonou Deus. As riquezas são não apenas como a teia de aranha, que não possuem proveito, mas também como o ovo da cocatriz, perniciosas. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Eclesiastes 5,13. As misericórdias comuns que os ímpios têm não são ímãs para atraí-los para mais perto de Deus, mas pedras de moinho para afundá-las ainda mais no inferno. 1 Timóteo 6,9. Suas delícias são como o banquete de Amã. Depois de toda a festa luxuosa, a morte trará a conta, a qual eles deverão pagar no inferno. As boas coisas espirituais cooperam para o mal dos ímpios. Eles extraem veneno até mesmo da flor das bênçãos celestes. Os ministros de Deus cooperam para o mal dos ímpios. O mesmo vento que sopra um navio para o porto, sopra outro navio em direção a uma rocha. O vento do ministério, que sopra um homem piedoso para o céu, sopra um pecador profano para o inferno. Há aqueles que vêm com a palavra da vida em suas bocas e, contudo, tornam-se cheiro de morte para a morte. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos. Isaías 6,10. O profeta recebeu uma mensagem triste para pregar no sermão fúnebre deles. Homens maus são os piores ouvintes da pregação. Odeiam na porta aos que o repreende. Amós 5,10. Os pecadores ficam ainda mais enredados no pecado. Não importa o que Deus diga, eles farão somente as suas próprias vontades. Quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Jeremias 44, 16. A palavra pregada não os cura, mas os endurece. E quão terrível é que homens sejam afundados no inferno após ouvirem sermões. A oração coopera para o mal dos ímpios. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Provérbios 15, 8. O homem perverso está em grande dificuldade. Se ele não ora, peca. E se ele ora, peca. A sua oração se lhe torne em pecado. Salmo 109, 7. Seria um juízo triste se toda a comida que um homem comesse se tornasse em males e gerasse doenças no corpo dele. Mas esse é o caso do ímpio. Aquela oração que deveria lhe fazer bem, coopera para o mal dele. Ele ora contra o pecado e peca contra a sua oração. Seus deveres são contaminados pelo ateísmo e assolados pela hipocrisia. Deus os abomina. A ceia do Senhor coopera para o mal dos ímpios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. 1 Coríntios 10, 21, 22. Alguns professos participam de uma festa aos seus ídolos e em seguida se achegam à mesa do Senhor. O apóstolo diz: irritaremos o Senhor? Os profanos se deleitam em seus pecados e ainda assim se banqueteiam à mesa do Senhor. Isso é irritar Deus. A morte no cálice para tal pecador. Ele come e bebe para sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 29.
Assim a ceia do Senhor coopera para o mal dos pecadores impenitentes. Após fazerem a refeição, o diabo entra neles. O próprio Cristo coopera para o mal dos pecadores obstinados. Ele é uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. 1 Pedro 2,8. Isso acontece devido à depravação do coração dos homens, pois em vez de crer em Cristo, se ofendem com ele. Embora em sua própria natureza só seja puro e agradável, ele é doloroso para os olhos. Jesus Cristo está posto para a queda e para a elevação de muitos. Lucas 2,34. Os pecadores tropeçam no Salvador e morrem diante da árvore da vida. Assim como há remédios que recuperam alguns pacientes, mas são letais para outros, o sangue de Cristo, embora seja remédio para alguns, para outros é condenação. Aqui está a miséria incomparável de viver e morrer no pecado. As melhores coisas cooperam para o mal dos que vivem assim. Até mesmo o próprio remédio os mata. Veja aqui a sabedoria de Deus, que pode fazer com que as piores coisas imagináveis cooperem para o bem dos santos. Por uma química divina, ele pode extrair ouro da escória. Ó profundidade da sabedoria de Deus! Romanos 11:33. O grande desígnio de Deus é expor a maravilha da sua sabedoria. O Senhor fez da prisão de José um passo para a sua exaltação. Não havia como Jonas ser salvo, a menos que fosse engolido. Deus fez com que os egípcios odiassem Israel. Salmo 106:41. E esse foi o meio da libertação dele. O apóstolo Paulo foi preso a uma corrente e a sua prisão tornou-se um meio para a pregação do Evangelho. Filipenses 1:12. Deus enriquece ao empobrecer e aumenta a graça ao diminuir os bens. Quando as criaturas se afastam de nós, Cristo se aproxima. Deus age de modo misterioso. Ele extrai ordem a partir da confusão e harmonia, a partir da discórdia. Ele frequentemente usa homens injustos para fazer o que é justo. Ele é sábio de coração. Jó 9:4. Ele pode extrair glória para si a partir da ira dos homens. Salmo 76:10. Ou os ímpios não farão o mal que pretendem, ou farão o bem que não pretendem. Deus frequentemente ajuda quando há menos esperança e salva o seu povo da maneira pela qual eles chegam a pensar que os destruirá. Ele fez uso da malícia do sumo sacerdote e da traição de Judas para salvar o mundo. As nossas paixões imprudentes nos tornam aptos a encontrar falhas nas coisas que acontecem, como se um analfabeto censurasse a filosofia ou como se um cego encontrasse falhas em uma paisagem. O homem vão é falta de entendimento. Jó 11:12. Animais tolos se queixarão da providência e chamarão a sabedoria de Deus ao tribunal da razão. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Romanos 11:33. Eles devem ser mais admirados do que prescrutados. Não há nenhuma providência divina que não traga em si uma piedade ou uma maravilha. Quão maravilhosa e infinita é essa sabedoria, que faz com que as dispensações mais adversas cooperem para o bem dos seus filhos. Aprenda quão poucos motivos temos para estar descontentes em meio às provações e aflições. Como ficaremos descontentes com o que nos fará bem? Todas as coisas devem cooperar para o bem. Não há pecados aos quais o povo de Deus esteja mais sujeito do que a incredulidade e a impaciência. Eles rapidamente desfalecem pela incredulidade ou se preocupam de modo impaciente. Quando os homens se colocam contra Deus por meio do descontentamento e da impaciência, isso é um sinal de que não creem neste texto. O descontentamento é um pecado de ingratidão, pois temos mais misericórdia do que aflições. E é um pecado irracional, pois as aflições cooperam para o bem. O descontentamento é um pecado que nos leva a outros pecados. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Salmos 37:8. Aquele que está irritado está prestes a fazer o mal. Jonas estava pecando enquanto estava irado. Jonas 4:9. O diabo sopra as brasas da paixão e do descontentamento e depois se aquece nesse fogo. Não alimentemos essa víbora furiosa em nosso peito. Que esse texto produza paciência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Devemos ficar descontentes com o que coopera para o nosso bem? Se um amigo colocasse dinheiro em um saco
e ao jogá-lo para você, machucasse a sua cabeça, isso não o incomodaria muito, pois afinal você ainda teria um saco de dinheiro. Assim o Senhor pode nos machucar por meio das aflições, mas Ele visa nos enriquecer. Essas aflições produzem para nós um peso de glória. E devemos ficar descontentes? Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, Redentor, Salvador, nosso Rei, nosso majestoso, glorioso Jesus, nosso Salvador. Deus, muito obrigada, Senhor, por me fazer chegar às minhas mãos esse ensino. Que esse ensino, Senhor, possa edificar não somente a minha vida, mas a vida de todas aquelas pessoas que escutem esse áudio. E que as pessoas, Senhor, verdadeiramente creiam que há um Deus da providência, que nada é por acaso, tudo vem da providência de Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas, de tudo. As Sagradas Escrituras diz que Deus tem o controle de tudo, não cai um pardal do céu sem que Deus não permita. Ele sabe quantos cabelos nós temos na cabeça. Portanto, não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus não permita. E Deus, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus glorioso, majestoso. Por isso, em todos os momentos, em todas as ocasiões, quer na doença, na saúde, na miséria, no pecado, nós, os santos, os crentes no Senhor, os justos, somos abençoados, porque tudo coopera para o nosso bem. Então, irmão, você que está aí, você, irmão do mundo, que ainda não aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você é chamado ímpio. Antes eu não sabia nem qual era a diferença entre um ímpio e um justo. Eu ficava, o que deve ser um ímpio? Eu não sabia, porque eu não li a palavra. Por isso, irmão, você precisa se alimentar da palavra de Deus. É o seu pão. É mais do que o pão, é a sua água. Quando a gente fica com sede, a gente não consegue ficar com sede muito tempo, né? Assim é a palavra de Deus. É mais do que pão, é água mesmo. Você tem que ter sede da palavra de Deus. E então, irmão, se você, irmão, não quer ser justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e para que você tenha a sua salvação, se você partir hoje, você, irmão, é o que a Bíblia diz. Você é um tolo, irmão. Irmão, quem não quer fazer parte de uma família dessa, ser chamado de filho, aonde todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas, sem exceção. Irmão, realmente, se você não quiser, irmão, porque é uma escolha. Deus nos chama, mas há uma escolha, há um caminho, né? Ele me chamou. Agora eu tenho um lugar à mesa do Senhor. Ele me deu um lugar à mesa. Ele me chama de minha filha. Mas aí tem um preço, irmão. Qual é o preço? Você precisa carregar a sua cruz. Jesus não carregou a cruz dele? Com nossos pecados, a cruz dele não, que não era dele. A cruz que Jesus carregou era a cruz dos nossos pecados. Jesus era o Filho de Deus. Ele era um homem santo. Ele não tinha nada a ver com os nossos pecados. Ele se ofereceu a Deus por nós. Então, Jesus fez o trabalho difícil, né? Agora nós temos que fazer o nosso. Ele nos chama, mas nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós, para estarmos sentados à mesa do nosso Pai, nós precisamos ser limpos, sem manchas, sem máculas. E para sentar nessa mesa tem uma etiqueta. Você vai sentar lá. Mas você precisa largar o pecado, irmão. O pecado, quem vive pecando é filho do diabo. Porque o diabo pecava desde o início, assim diz a Bíblia. Se você é filho de Deus, você não vive pecando. Então, irmão, um conselho eu te dou. Busca o reino de Deus, irmão, e a sua justiça enquanto é tempo, porque tudo mais lhes serão acrescentados. E até as coisas mais que acontecerem na tua vida servirão para o teu bem, contribuirão para o teu bem. Porque, como a palavra de Deus diz, todas as coisas contribuem para aqueles que amam ao Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco. Amém. Graças a Deus. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência.
para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vossa aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal.